Olá, muito prazer. Meu nome é Luiz Afonso, eu sou Head de Análise da Mafra Investimentos. Gostaria de, nos próximos 5 minutos, fazer alguns comentários sobre a nossa expectativa do cenário econômico mundial e brasileiro. Para falar sobre isto, é inevitável comentar sobre a Covid-19. De fato, o que nós temos assistido desde o ano passado é uma pandemia com poucos precedentes na história mundial. Os efeitos são diversos, mas o pior de todos são as dezenas de milhões de vítimas ao redor do mundo. Grosso modo, as economias centrais e emergentes têm buscado enfrentar esse desafio gigantesco por meio de 3 políticas. Em primeiro lugar, as políticas de natureza monetária. De fato, mesmo antes da crise do Covid-19, os bancos centrais ao redor do mundo já praticavam taxas de juros extremamente baixas, mesmo negativas. Essas políticas tiveram continuidade e, na nossa visão, terão continuidade ao longo dos próximos meses. E esta é a tendência no longo prazo, taxas de juros extremamente estimulativas. Uma segunda natureza das políticas de enfrentamento do Covid-19 são as políticas fiscais. De fato, os países, mais do que em qualquer outra época, têm buscado gastar bilhões e bilhões de euros, de dólares, de ienes, de outras moedas, com vistas ao atendimento das consequências negativas do Covid-19. De fato, os déficits que nós vemos agora são sem precedentes nas últimas décadas, e eu diria nos últimos séculos. Uma terceira forma de enfrentamento do Covid-19 são as políticas de natureza sanitárias. De fato, o que se busca agora, mais do que monetárias e fiscais, são políticas sanitárias, de vacinação em larga escala das populações das economias centrais e emergentes. Talvez aí estejam as maiores esperanças de recuperação da economia mundial. O que isso significa em termos de recuperação da economia mundial? Em 2021, nós devemos ter pelo menos parte do crescimento recuperado, aquele crescimento que deixou de acontecer em 2020, agora acontecerá e nós voltaremos a talvez mais ou menos, dependendo do país, aos mesmos níveis de 2019. Isso tem consequências para economias emergentes, o Brasil entre elas. Nem todas essas consequências são negativas. Vale comentar que no setor externo há perspectivas positivas frente a esta recuperação das economias globais. Nossos principais parceiros comerciais, asiáticos, europeus e norte-americanos, tendem a ter uma recuperação crescente nos próximos meses. Isso significa uma demanda por nossas exportações, que deve elevar o saldo comercial. Junte-se a isto o aumento do preço das nossas exportações. Em termos relativos, os termos de troca terão uma recuperação que favorecerão ainda mais as exportações brasileiras. O resultado disto será uma balança comercial extremamente elevada, com um déficit em transações correntes extremamente baixo. Ou seja, os fundamentos da economia brasileira, no campo externo principalmente, continuarão extremamente sólidos em função desta recuperação da economia global com o aumento da demanda e de preços das nossas exportações. Diante disto, há que se pensar que a moeda brasileira pode sim sofrer uma recuperação diante dos fortes reveses que ela teve ao longo dos últimos tempos. Isso não significa ausência de desafios. A economia brasileira tem vários desafios pela frente. Valeria citar pelo menos 2 desafios. O primeiro deles é a inflação. Nós temos uma depreciação do real nos últimos meses e temos também um aumento dos preços das commodities, como em poucos momentos tivemos. Isso significa que os preços ao atacado apresentam uma pressão forte, que deve ser repassada aos preços ao consumidor. O desafio da política monetária é fazer com que este repasse seja apenas um repasse que resulte numa mudança de preços relativos e não numa tendência de espiral inflacionária. Por conta disto,
né, a nossa expectativa é que o Banco Central, né, pouco a pouco, no médio e longo prazo, normalize a sua política monetária, tendo em vista, né, o forte estímulo que nós tivemos de política monetária nos últimos anos. Este é um ponto. E o segundo ponto é o crescimento, né? De fato, nós tivemos um crescimento débil na média dos últimos anos e há que se pensar em quais são as condições de crescimento sustentável no médio e longo prazo. Diante disso, o mais importante é que haja o restauro das condições de confiança do investidor e do consumidor, né? E para que isso aconteça, vale pensar na continuidade das reformas pelo Ministério da Economia. Então, mais do que em outros momentos, estas reformas são importantes no sentido de fortalecer, né, a confiança dos investidores, dos consumidores, para que estes retomem o estímulo à demanda interna, né, e nós tenhamos um crescimento sustentável de longo prazo. Muito obrigado. Em poucas palavras, eram esses os comentários que eu gostaria de fazer com vocês. Muito prazer, muito obrigado.